Bora lá, meus isótopos, questão 34. O hidrogênio molecular H2 vem sendo investigado como potencial substituto para combustíveis fósseis. A reação abaixo pode ser usada para a obtenção do gás hidrogênio. Sobre este equilíbrio, julgue os itens. Bom, meus isótopos, pay attention, please. Nós temos aqui uma questão sobre equilíbrio químico, especificamente sobre deslocamento de equilíbrio. Lembrem lá do princípio de Le Chatelier. E antes de analisarmos os itens, nós precisamos ter um domínio da dupla seta. É, Johnny? É. A dupla seta. A seta 1, que é a seta do sentido direto, e a seta 2, que é a seta do sentido inverso. Reparem bem, eu estou chamando de sentido 1 e sentido 2. Isso é para facilitar a análise da questão. Quando uma reação, quando o equilíbrio está deslocado no sentido 1, nós dizemos que está ocorrendo um consumo dos reagentes e uma produção dos produtos. Quando a reação ocorre no sentido 2, é um consumo dos produtos e uma formação dos reagentes. Então, meus isótopos, prestem bastante atenção. Quando o sistema está em equilíbrio, a concentração das espécies participantes desse equilíbrio permanece constante. Então, se você quer favorecer ou variar a concentração de alguma dessas espécies, você tem que provocar uma perturbação do equilíbrio. Como assim, Diógenes? Se eu quero favorecer, por exemplo, a formação das espécies que estão no segundo membro da equação, do H2 e do CO, eu digo os produtos da reação, eu tenho que deslocar o equilíbrio no sentido 1. Se eu perturbo de tal maneira que o equilíbrio desloca no sentido 1, você começa a ter uma formação das espécies que estão no segundo membro e um consumo das espécies que estão no primeiro membro. Tá. O que isso quer dizer? Se a reação sofreu uma perturbação e o equilíbrio deslocou no sentido 1, você tem um consumo das espécies que estão no reagente e uma formação das espécies que estão no produto. Agora, se a sua perturbação provocou um deslocamento no sentido 2, você tem um consumo das espécies que estão no produto e uma formação das espécies que estão no reagente. Tranquilo? Gravem isso, pois nós vamos precisar de mais. Analisando o item 1, vamos lá. Item 1. A remoção de gás carbônico da mistura favorece a formação de gás hidrogênio. Tá. Primeiro, vamos entender o que é favorecer a formação de gás hidrogênio. É o sentido 1, pois o hidrogênio está no segundo membro da equação. Remover CO2, será que é interessante para isso? Porque quando você remove CO2, você está perturbando um sistema que está em equilíbrio. O equilíbrio irá ser deslocado no sentido de anular essa perturbação. Então, se a gente remove CO2, o que o equilíbrio tem que fazer, gente? Repor, produzir CO2. É, Jones? É. E para produzir CO2, a reação tem que acontecer no sentido 1, onde H2O e CO serão consumidos e H2 e CO2 serão produzidos. Ah, Jones, então remover CO2 é algo inteligente. É inteligente para a formação de gás hidrogênio. Então, a afirmativa 1 provoca um deslocamento no sentido 1. Então, é uma afirmativa o quê, meus isótopos? Correta. Se a afirmativa 1 é correta, nós já podemos ignorar a letra B e a letra C. Eu estou analisando a questão como se fosse no momento da prova. E se você já deduziu que a 1 é correta, na verdade ela é muito correta, você já sabe que B e C estão incorretas. Qual seria o próximo passo inteligente na hora da prova? Você observar que em A eu tenho 1 e 4. Em D eu tenho 1, 4 e 5. Ou seja, entende-se que a 4 é um item correto. O item 4 é um item correto. O próximo passo seria analisar o item 5. Somente isso, meus isótopos. E você que acompanha os meus vídeos, você sabe muito bem que eu bato nessa tecla.
Essas questões da UFT que tem 5, 4, 3 itens, na maioria das vezes você não precisa analisar todos os itens. Isso te dá tempo, te dá segurança na hora da prova. Agora, o objetivo desse vídeo é revisar o conteúdo. Então, nós precisamos sim analisar o item 2. Bom, meus isótopos, analisando o item 2 agora. Preste atenção. A adição de água não desloca o equilíbrio por se tratar do solvente. Mentira, mentira, mentira. A água encontra-se no estado gasoso e a sua adição ou remoção provocará sim uma perturbação ao sistema. Provocando uma perturbação, ocorrerá um deslocamento. Se quando você remove algo, o equilíbrio desloca no sentido de repor esse algo, quando você adiciona, o equilíbrio desloca no sentido de consumir esse algo. Se você está adicionando H2O, o equilíbrio tem que ser deslocado no sentido de consumir para anular essa perturbação. E para consumir H2O, a reação ela tem que ocorrer no sentido 1. É, Jones? É. Porque quando uma reação ocorre no sentido 1, as espécies que estão no primeiro membro estão sendo consumidas. E as espécies que estão no segundo membro estão sendo produzidas. Ou seja, você tem uma variação na concentração. Meus isótopos, entendam. Não é o foco da questão, mas o enunciado diz que o hidrogênio vem sendo estudado como um possível substituto para combustíveis fósseis. Então, as perturbações provocadas no item 1 e 2 favorecem a formação do gás hidrogênio. Lembrem disso. Agora, olha, vamos analisar o item 3, mesmo sabendo que é um item incorreto. Então, item 3. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da formação do gás hidrogênio. Meus isótopos, respira e absorva a informação. Você tem um sistema em equilíbrio, duas reações ocorrendo simultaneamente. Sentido 1 e sentido 2, reação direta e reação inversa. O exercício forneceu o ΔH da reação. Tá, Jones, mas se eu tenho duas reações, esse ΔH é de qual? A reação direta. O ΔH é do processo direto, sentido 1. Então, eu interpreto que o sentido 1 é uma transformação exotérmica. E o sentido 2 já é uma transformação endotérmica. E pay attention, please. Toda vez que você aumenta a temperatura, você favorece a endotérmica. Favorece a endotérmica. Então, se você aumenta a temperatura, você favorece a endotérmica. A endotérmica, nesse caso, é a 2. Bom, se eu favoreço o sentido 2, as espécies que estão no segundo membro da equação, elas estão sendo consumidas. Ou seja, eu não tenho um aumento na concentração de hidrogênio, eu tenho uma diminuição na concentração de hidrogênio. Então, não estou favorecendo a formação de hidrogênio, eu estou favorecendo o consumo de hidrogênio. Por isso, a afirmativa 3, incorreta. Agora, analisando a afirmativa 4. É, Jones? É. Vamos analisar a afirmativa de número 4. A remoção de monóxido de carbono reduz a concentração do hidrogênio na mistura. Meus isótopos, olha aqui. Remoção de monóxido de carbono. Removi uma espécie que está no primeiro membro da equação. Se você remove uma espécie que está no primeiro membro da equação, o equilíbrio desloca no sentido de repor essa substância que foi removida. E para repor essa substância que foi removida, nós temos a reação acontecendo no sentido 2. A reação acontecendo no sentido 2, as espécies que estão no segundo membro da equação estão sendo consumidas, ou seja, a sua concentração está diminuindo,
E as espécies que estão no primeiro membro estão sendo produzidas. A sua concentração está aumentando. Então, a remoção de CO reduz a concentração de hidrogênio, perfeito. Reduz a concentração das espécies do segundo membro e aumenta a concentração das espécies do primeiro membro. Bom, mas nós já sabíamos que a afirmativa 1 era uma afirmativa correta. A1 e A4. Agora é analisar a 5, o nosso divisor de águas. A adição de um gás inerte, como o gás hélio, altera a pressão da mistura e favorece a formação de gás hidrogênio. Bom, meus isótopos, mentira, mentira, mentira. Gás inerte catalisador não desloca equilíbrio. Gravem isso aí, anotem isso aí. Gás inerte e catalisador não deslocam equilíbrio. Agora eu vou apagar aqui, que eu destaquei na equação, para facilitar o entendimento de vocês. Se ele é um gás inerte, ele não participa da reação. Entendam que existem uns coeficientes estequiométricos na equação química. No caso da água é 1, no caso do CO é 1, no caso do H2 é 1, no caso do CO2 é 1. Reparem, todas as espécies possuem coeficiente estequiométrico igual a 1. Tá, Jones? Mas o que isso quer dizer? Meus isótopos, 1 mol, 2 mols de gases no primeiro membro da equação, 2 mols de gases no segundo membro da equação. Isso quer dizer que o volume reacional é igual nos dois membros. De novo, o volume reacional é igual nos dois membros. Como assim, Diógenes? Bom, no primeiro membro da equação, eu tenho 2 mols de gases ocupando um certo volume. Porque para saber qual é o volume ocupado, eu preciso das condições de temperatura e pressão. No segundo membro da equação, eu tenho 2 mols ocupando um certo volume. Isso quer dizer que se os volumes são iguais, a pressão não perturba o equilíbrio. Adicionar um gás inerte, com certeza, alterará a pressão total. Mas isso não provocará perturbação do equilíbrio, pois os volumes gasosos nos dois membros são iguais. Então, a afirmativa 5 é uma afirmativa incorreta. Não favorecerá ninguém, pois não deslocará o equilíbrio. Ou seja, nesse caso, a alteração ela foi imparcial. Então, a gente põe aqui falso. E aí você lembra que tanto o catalisador quanto gás inerte não desloca equilíbrio. Bom, meus isótopos, se vocês compreenderam a resolução dessa questão, se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp e deixem comentários. E, lógico, se inscrevam no canal. Ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.